Privatização dos Correios. Vale a pena ou não? Há quem diga que sim, há quem diga que não. E você, o que diz? E nós, o que vamos dizer? Nada. Nós vamos mostrar para vocês os números dos Correios. Tá? Dentro desse debate aí, né, existem várias visões diferentes. Pessoas que dizem que sim, pessoas que dizem que não. Tá? Nós vamos mostrar os números, porque isso é importante. Tem que ver os números da empresa, né? Por exemplo, se você é um comprador dos Correios, você vai comprar os Correios, você tem que olhar o balanço dos Correios, olhar os números, enfim, toda a estrutura, mas aqui nós seremos frios e calculistas. Somente os números, e você decide após a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal do Virei Economista. Meu nome é Thiago Valência e eu vou mostrar para vocês os números dos Correios. Mas antes, vai lá, dê um joinha aí no nosso vídeo, nos ajude, se inscreva no nosso canal e aproveite e ative as notificações, pois quando nós postarmos algum conteúdo, você não perderá nada e será notificado. Vamos lá, sem mais enrolações, vamos aos números! Pessoal, balanço patrimonial aqui. É lógico, eu peguei alguns números, tá? O ativo, tanto o total circulante e não circulante, não teve evolução de um ano para o outro, tá? Está mais concentrado no ativo não circulante dos Correios, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma empresa de varejo, a concentração é maior no ativo circulante, cada empresa com sua característica. A gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Passivo total, e aqui tem os passivos onerosos, empréstimos e financiamentos, tá? Que equivalem a dois. Aqui teve uma diminuição de um ano para o outro, aqui embaixo, vem comigo aqui embaixo. 2019 para 2020 teve uma diminuição, o passivo oneroso dos Correios é muito pequeno. Tá? O índice de liquidez corrente, ou seja, os bens e direitos a curto prazo conseguem cumprir com o exigível a curto prazo, ou seja, ativo circulante consegue cumprir com passivo circulante? No caso dos Correios, não. Tá? Tem que ser acima de 1 para ter o índice de liquidez corrente positivo. Beleza? Teve uma melhora aqui, o capital do patrimônio líquido, capital de sócios, reservas de lucros, enfim, aumentou de um ano para o outro. É bem pequeno, ó, ano passado, 2019, equivalia a 1%. Que é aqui? Aqui são os sócios. Quem que é os sócios do Correio? O governo. E aqui teve um aumento do patrimônio líquido. Beleza? Vamos para o próximo slide. Demonstrativo do resultado do exercício. Receitas. O Correio teve uma diminuição nas receitas, tá? Pequena, teve uma diminuição considerável até, porém ele reduziu os custos, tá? Vamos aqui para baixo, Vamos aos comparativos. A margem bruta dele aumentou. A margem, os custos, volta para cima, os custos equivalem a 80% praticamente da receita dos Correios. E as despesas operacionais a 13%. Então você tem um resultado bruto de 19%, e um resultado operacional de 5,9%. Ano 2019 foi 1% o resultado operacional, ou seja, a eficiência na operação dos Correios é essa, tá? A eficiência na operação dos Correios é essa, é 1% em 2019 e 5,9%. Essa é a eficiência da operação dela. Resultado líquido das operações, em 2019, 0,6%. Em 2020, 8,9%. A margem, tá? Margem líquida. Em cima aqui, resultado operacional, margem operacional é a margem EBIT, tá? 5,9, aumentou de um ano para o outro, assim como o lucro também aumentou, tá? Depreciação, amortização se manteve, o EBITDA aumentou também. EBITDA é o potencial de geração de caixa, tá? Qual a capacidade de geração? É a capacidade, é o potencial, não é o que ela gerou de fato naquele mês, naquele ano, aqui no caso ano, tá? Não é. Porque aí esse DRE é por competência, tá? Então, foi ou seja, o que eles compraram e o que eles venderam, mas não o que eles receberam, tá? E o que eles pagaram. Isso é no demonstrativo de fluxo de caixa, que é o próximo, ok? Então, tá aqui a margem EBITDA. Ela tem uma capacidade de gerar caixa de 8,4% comparado com a receita, tá? Então aqui, 2019 para 2020, margem bruta aumentou, margem operacional EBIT aumentou, margem líquida também aumentou. O que contribuiu para isso? O que mais contribuiu? Os custos reduziram, as despesas reduziram, o resultado financeiro aumentou, o imposto de renda também contribuiu. Tá? O resultado financeiro o que é? São
operações financeiras, que não tem nada a ver com a operação principal, tá? Com o EBIT. Por isso que o resultado operacional é antes do resultado financeiro. Então, devido a pagamentos de juros e recebimento de rentabilidade em aplicações financeiras, tá bom? Geralmente, a maioria das empresas tem um resultado financeiro negativo, como o Correio teve em 2019, tá aqui, ó, 79 milhões. Esse ano, 2020 foi positivo, 155. Então, isso contribuiu para um melhor lucro, tá? Não para o melhor desempenho na eficácia na operação, mas no lucro líquido, na margem líquida, contribuiu. Beleza? Vamos para o próximo aqui, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, que é o que eu falei para vocês. Tá? Então a empresa gera fluxo de caixa, claro, é uma empresa já centenária. Os Correios, assim como várias outras empresas que já estão na maturidade, elas não investem tanto. Por exemplo, uma empresa de energia elétrica não investe tanto, ela deprecia muito. Então, de repente, fica ali, 1 para 1, depreciação com investimento. Mas nos Correios, será que é interessante os Correios segurar o investimento? Onde você tem, por exemplo, o Mercado Livre não é mais parceiro dos Correios, o Mercado Livre tem a própria entrega deles. O que está crescendo demais e que poderia gerar muita receita para os Correios? Os e-commerce. Mas agora eles estão tendo as entregas, Mercado Livre, a Amazon, B2W, que é das lojas americanas, Submarino e Shoptime, Magazine Luiza, acho que eu já falei, né? Carrefour, Via Varejo, né? Que agora é só Via, que é as Casas Bahia, Ponto Frio, que agora é só Ponto, né? Enfim, essas empresas estão fazendo a entrega deles. Claro que elas ainda têm parceria com os Correios, mas até quando? Então, os Correios precisam investir. E aqui, ó, ano de 2019, ela desinvestiu. Ó, o caixa líquido, o fluxo de caixa de investimento, ele tem que ser negativo. Uma empresa está em crescimento, uma empresa, uma startup, por exemplo, que está em crescimento, ela tem que investir para crescer. Ela tem que captar recurso, fluxo de caixa de financiamento, o dela tem que ser negativo, igual está dos Correios aqui. Por que dessas empresas startups? Porque elas têm que captar recursos dos sócios, de terceiros, enfim, para investir e para fazer a operação girar, porque a operação ainda não gera um fluxo de caixa suficiente para investir e para pagar as dívidas. No caso, os Correios, por exemplo, também deu negativo o fluxo de caixa de financiamento. Saiu mais do que entrou. Ela pagou mais dívidas, no caso das empresas de capital aberto, pagou os dividendos para os sócios, entendeu? Então sai mais do que entra. Empresas que estão em crescimento, entra mais do que sai. Já no fluxo de caixa de investimento, tem que sair mais uma startup. Ela tem que investir para crescer. Os Correios, por exemplo, o que aconteceu? Em 2019, ela desinvestiu. Ó, 44 milhões aqui, ó. Ela desinvestiu e depreciou 483 milhões. Olha o índice aqui dela, que é o índice de crescimento, que compara o quê? Investimento com a depreciação. Se a empresa está depreciando mais, e aí? E os investimentos em tecnologia, em processos, procedimentos, enfim, tem que investir. Em 2019 ela não investiu, desinvestiu e depreciou muito. Em 2020 ela já investiu, mas ainda assim ficou abaixo. Ó. Acima de 1 aqui, esse índice de crescimento demonstra que a empresa está investindo mais do que depreciando. Beleza? É uma empresa que gera fluxo de caixa livre, tá? Aqui, ó, fluxo de caixa livre. Claro, esse fluxo de caixa livre nas empresas de capital aberto é daí que vai pagar os sócios, reservas de lucros, né? No caso os dividendos, pagar os dividendos para os sócios. Ok? Então vamos para o próximo ponto aqui. Ciclo financeiro. Aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo, é uma empresa que tem um ciclo financeiro muito curto. Né? Quanto maior o ciclo financeiro da empresa, mais longo é mais difícil, maior a necessidade de capital de giro. Vamos lá. Né? Quanto maior o ciclo financeiro, maior a necessidade de capital de giro. Então, quanto mais ela paga e recebe depois, é uma conta, tá? O ciclo financeiro. No momento que ela paga o fornecedor, no momento que ela vende a mercadoria dela, no momento que ela recebe as vendas dela. Então, tem empresas que pagam o fornecedor e depois vendem, depois vão receber. Tem empresas que compra, não paga o fornecedor, vende, recebe e depois paga o fornecedor. O ciclo financeiro é negativo dessa empresa. A necessidade de fluxo de caixa dela vai ser negativa, vai ser baixíssimo.
No caso dos Correios também, necessidade de capital de giro dela, que aqui embaixo, negativo, ou seja, ela não necessitaria, ok? O ciclo financeiro dela é curto. Endividamento dos Correios. Tá, o endividamento total, geral, 93 aí, endividamento total. O mais complicado seria o endividamento oneroso, que é praticamente zero, tá? Então o índice de cobertura de juros dos Correios é bom, é acima de 1, já é bom. Em 2019, desculpa, aqui está um número errado, tá? 2020 para 2021, ó. Eu não mudei isso daqui. Ah, isso aqui é de outro, essa data aqui é de outro, enfim. Mas é 2019 igual aos anteriores aqui, ó. Também não mudei, né? Aqui, ó. 30 de 12 de 2020, 31 de 12 de 2019, ok? Falha acontece, né, pessoal? Eu não vou voltar esse vídeo, eu não vou parar e editar, não. É assim mesmo. Então, assim, ó, o índice de liquidez corrente é o quanto o EBIT dela, ou seja, a capacidade, eficácia na operação dela, consegue cobrir com as despesas financeiras. Beleza? Então, em 2019, ela não conseguiu. O que ela gerou o potencial geração, meu Deus, me desculpe, a eficiência na operação dela não foi suficiente para pagar as despesas financeiras. Isso em 2019. Em 2020 foi. Porém, a alavancagem dela é muito baixa, ou seja, para ela pagar as dívidas dela, o que ela gera de EBITDA, ou EBITDA, o potencial gerador de caixa dela, se dividir a dívida líquida dela com ele, ela paga essa dívida em 0,05 anos, ou seja, em alguns meses. Ah, então tá tranquilo. Nesse caso, estou falando da dívida geral que eu peguei aqui, tá? Não vamos entrar em quanto ela deve para a União, enfim, essa guerra aí que o pessoal está falando. Estou analisando só apenas os números. Então, o desempenho, a margem líquida a gente já falou, o giro do ativo, ela tem um giro do ativo muito bom, que é a receita dividida por ativo, ou seja, quanto que os ativos dela conseguem, os ativos do balanço patrimonial lá, conseguem gerar de receita. É a comparação da receita pelos ativos. Então, 1,22 é ótimo, tá? Isso, o que acontece? Você tem um ROA, Return on Asset, tá? Retorno sobre o ativo, tá? Sobre os ativos. Então, o lucro dividido pelos ativos. Então, ó, 10%, tá? Então, os ativos daí geram quanto que o ativo gera de lucro? 10%, muito bom. Alavancagem do PL, alavancagem do patrimônio líquido. O patrimônio líquido dela é muito baixo, tá? Quanto mais a empresa é alavancada, tá? Quanto mais a empresa é alavancada, ou seja, mais capital de terceiro, maior é o ROI dela, Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido, ok? Patrimônio líquido é o patrimônio de sócios. Então, o lucro dividido pelo patrimônio líquido, 161%, é altíssimo, altíssimo, tá? Então, no caso do ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, uma empresa muito alavancada, desde que essa alavancagem seja saudável, tá? Porque aí a gente já vai ver os custos da dívida e o ROI, tá ótimo. E a gente já vai nesse ponto já. O custo médio das dívidas do Correio é negativo, tá? As despesas financeiras comparado ao passivo é muito baixo, tá? Muito baixo. A gente viu lá as despesas onerosas dela é 2% dos Correios, né? E o ROI, que é o Return on Investments, retorno sobre os investimentos, também está muito bom, 7,19%. Ele tem que ser maior do que o custo médio das dívidas. Se o custo médio das dívidas do Correio fosse até maior, mas não a mais do que o ROI, tá ok, beleza? Isso é importante. Então, pessoal, a gente chegou aqui no fim, tá? Ó, era isso que eu queria mostrar para vocês. Balanço patrimonial, DRE, DFC. Voltem de novo, assistem de novo, ciclo financeiro, endividamento. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo que a gente tira todas as dúvidas para você. Desempenho e aqui as nossas mídias sociais. Segue a gente lá, ó, Virei Economista no Instagram, Virei Economista no Instagram, Virei Economista no Facebook e o nosso canal aí do YouTube que você já está nos vendo. Mas lá no nosso canal do Instagram tem muito conteúdo sobre investimentos, sobre mercado de ações, renda fixa, tudo, dicas, muito bacana. Vai lá, segue a gente e por hoje é só. Um grande abraço, fiquem com Deus.